Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou analisar, como vocês viram na thumb, o REC R11, que é um fundo de papel, um fundo de recebível imobiliário da gestora REC. E por que eu estou fazendo a análise desse fundo? Se vocês observarem aqui na tela, eu faço caixa de perguntas lá no meu Instagram e sempre sai esse fundo pedindo para eu analisar, para eu dar minha opinião. Mas como eu não tenho ele em carteira, fica difícil de eu dar uma opinião mais embasada lá no Instagram. Então por isso que eu fiz esse vídeo, analisando esse ativo. Inclusive, eu vou trazer um negócio que eu não fiz aqui ainda no YouTube, porque esse fundo, ele fez ele executou uma garantia de um CRI no mês passado. Inclusive tem um laudo de avaliação do imóvel que eu vou fazer análise aqui com vocês. E que eu falo para vocês é o seguinte, dificilmente vocês vão encontrar aqui no YouTube um conteúdo tão detalhado quanto esse. A maioria dos canais que analisam fundo ou fala dividendo dos últimos meses, ou fala quanto que vai receber, então dificilmente vocês vão encontrar esse conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Como eu falei na abertura, o REC R11 é um fundo de papel, é um fundo bem interessante. Depois da análise que eu fiz, eu achei ele até bem interessante, só que para investir nele tem que ter um pouco de estômago, porque ele passou por maus bocados, por ser um fundo de papel. Por isso que eu sempre falo, fundo de papel tem que saber muito bem, tem que estudar muito bem para investir, porque ele sempre passa por algum problema, principalmente quando a gente está falando de fundo de dívida. E no caso do REC R11, tem CRIs que ficaram inadimplentes, tem a questão de uma execução que eu vou mostrar para vocês, de um CRI que ficou inadimplente e o fundo foi obrigado a fazer execução da garantia. Mas é muito interessante, mas como eu falo para vocês, tem que ter muito estômago e tem que saber muito bem quando vai investir em fundo de papel. Fundo de tijolo é mais fácil, como eu sempre falo para vocês, porque o imóvel tá lá. Já no caso de fundo de papel, tem que estudar muito. Então, sem mais delongas, vamos lá para o Mundo FI para a gente começar a nossa análise. Então, como já é tradicional de vocês, o Mundo FI, então aqui o REC R11, o fundo de recebível imobiliário, a última cotação dele é 87,21, ele está com P sobre VP ainda com deságio de 91,91, ainda está com desconto, mas já teve muito mais, com muito mais desconto ele está se recuperando. É um fundo que paga um dividendo de médio muito interessante, de 1,10%, está com uma rentabilidade negativa nesses últimos 12 meses, principalmente por causa de problemas com os CRIs que ele teve. Ele tem uma liquidez muito boa, de 6.266 negócios por dia. Aqui ele é um fundo muito grande, tem um patrimônio de 2,5 bi, tanto é que ele ocupa a 8ª posição no IFIX. Ele tem uma participação interessante até no índice, no IFIX, então é um fundo muito grande. Foi um fundo ele é de 2017, então ele vai completar 6 anos, também é um fundo bem antigo já, comparado por ser de papel, é um fundo bem antigo. Tem 184 mil cotistas, é um fundo grande, se a gente for ver, claro, nada comparado com o MXRF, que a gente fez a análise, tem mais de 800 mil cotistas. Aqui em relação a taxas, uma parte que eu gosto muito, não cobra taxa de performance, que é um dos critérios que eu gosto muito de avaliar quando eu invisto em fundo imobiliário, não cobrar taxa de performance. Uma taxa bem baixa de administração, bem tranquila. Antes de ir para os proventos, eu quero mostrar a questão das cotas. Aqui na parte de cotação, se vocês avaliarem, ele teve, desde o início, né, olha, ele teve uma queda grande e está começando a se recuperar, olha só. Está começando a se recuperar aqui, vejam só, ele teve uma queda muito grande. Chegou a estar sendo com 97, chegou a bater a 76, agora já voltou para 83, então ele está se recuperando. Mas vamos lá para os dividendos. Olha só, aqui, se a gente pegar lá desde o máximo, ele tem uma média de 1,20, é muito bom mesmo. Mas pelo fato, se a gente pegar o dividend yield médio, ele vai ter 0,88, porque como vocês já sabem, fundo de papel ele oscila demais, principalmente por causa dos indexadores dos CRIs, mas ele tem uma média muito boa de 1,20. Mas vamos para o relatório gerencial. Então esse aqui é o relatório gerencial do REC R11, é um relatório, assim, em termos de pelo visual, ele é bem diferente dos outros, ele é bem mais simples, mas tem muita informação, é muito interessante. Aqui é a parte do resultado do mês, nada do que aquilo que eu já mostrei para vocês, a questão do quanto que ele pagou. Aqui a parte do patrimônio, como eu já mostrei para vocês, 2 bi, ele está com um deságio, né? A cota dele de mercado está com 82,84, a cota patrimonial dele é 95,56. Como eu falei para vocês, ele não tem taxa de performance. Aqui eles falam das alocações, né? Que eles adquiriram mais 2 CRIs para o fundo, esse CRI SG Aquiraz, o São Bento. Venderam esse CRI
São José. Parece que esse CRI, se eu não me engano, ele é um CRI que vai e volta da carteira do fundo. Aqui a parte do fato relevante do Morumbi Plaza, que eu vou falar para vocês mais para frente, que é a questão da execução desse CRI. Então aqui eu vou mostrar mais para frente para vocês sobre sobre essa questão. Aqui eles falam aqui, ó, informamos que já iniciamos esforços para venda ou locação dos imóveis, mas já eu vou falar para vocês mais detalhado sobre esse CRI. Então, como vocês podem ver aqui, a alocação dele é 91% em CRI, ele tem um pouquinho de FII no portfólio, tem 3% de imóvel, que é a garantia que foi executada do imóvel. Então apareceu agora aqui esse imóvel no PL do fundo. Então aqui vocês podem ver a alocação dos ativos, ele é praticamente CRI, como vocês podem ver, quase 100%. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, a parte de CRI dele, 2 bi e 327 milhões, fundos imobiliários 100 milhões, o imóvel que a gente já vai falar sobre ele, 78 milhões. Então, é um fundo praticamente raiz papel, tá? 91% de CRIs. Aqui todos os CRIs do fundo, vejam só, toda a parte, ele é bem interessante porque basicamente são quase todos série única ou sênior. Para quem ainda não sabe do que se trata, assistam esse vídeo aqui em cima, onde eu falo sobre os CRIs, a subordinação dos CRIs. Então aqui são todos os CRIs, já vou mostrar a questão dos indexadores deles. Aqui, ó, tá vendo? Aparece esse imóvel, o Morumbi Plaza, ó, 78 milhões. Aqui algumas questões referentes a problemas que a gente tem no REC R11, que é o Aracaju Shopping e o Ávida. Esses dois CRIs aqui, tanto é que, ó, por exemplo, o Aracaju Shopping, ele está em recuperação judicial, mas representa muito pouco do fundo, é 0,1%. Esse daqui, o Aracaju Shopping, ele já representa um pouquinho mais, mas ele está adimplente, mas teve problemas também. Então, olha só, operação conta com as seguintes garantias, ele está falando das garantias aqui. Então, a gente tem que ficar atento, para quem é investidor desse fundo, ficar atento nesse CRI aqui. Aqui todo o portfólio do CRIs, ele fala sobre todas as garantias, é bem detalhado, viu, pessoal? Quem tiver interesse, se for investidor, leia isso daqui, é muito bacana. Aqui é o que eu falei para vocês, a questão do indexador. Ele é basicamente IPCA, se a gente pegar aqui 46 com 30 dá 76% IPCA, 19% CDI, um pouquinho de GPM, então ele é basicamente IPCA. Se vocês observarem aqui, o IGPM 9,31%, IPCA 7,94% de taxa, que é uma taxa interessante se a gente for comparar, inclusive com o Tesouro IPCA, ele está dando quase 3%, um pouquinho mais de 2% de spread. CDI 4,4% também legal. Olha só aqui, a parte ele é bem diversificado, deixa eu dar um zoom aqui. Ele é bem diversificado em termos dos CRIs dele, Corporação 31, Loteamento 23, Hotel 16, tem pessoa física também, então ele é bem diversificado em termos do portfólio de CRIs dele. Aqui a questão das securitizadoras, a gente vai falar um pouquinho da Virgo também, que a Virgo é do CRI que a gente vai falar mais para frente, então ele é bem diversificado também em securitizadoras. Aqui a parte da DRE do fundo, vocês vejam só que ele tem basicamente receita com CRI. Aqui, vejam só, abril, ele teve basicamente o lucro foi o que foi distribuído, então ele não fez nenhuma gordura. Mas vocês observarem aqui, ele tem alguns meses que ele fez gordura, tem outros meses que ele distribuiu mais do que ele apurou. Então, olha só, por exemplo, aqui, 24 milhões... valor distribuído 21, então, mas olha só como oscila muito, né, pessoal, a questão de fundo de papel, isso que é muito importante vocês terem isso em mente, que não é um fundo fundo de papel não tem uma distribuição frequente, na verdade padronizada, né, de distribuição. Aqui a questão da rentabilidade dele, vejam só que ele está mesmo estando a desvalorização da cota, ele tem um retorno maior que o CDI e que o próprio IFIX, é um fundo bem interessante mesmo. Aqui é muito legal também, ele tem o valor de sensibilidade. Vejam só, se a gente pegar lá no Mundo FII, ele foi negociado no dia 26 de maio, 87,25. Vamos voltar lá para o 87,25, vamos voltar lá para a tabela de sensibilidade.
Então ele já está aqui nessa faixa de IPCA mais 9,26, ainda é bem interessante. Olha só, se vocês observarem a cota patrimonial dele, ele paga com spread em relação ao Tesouro um pouquinho mais, né? O Tesouro tá, se eu não me engano, tá 5 e alguma coisa, ele tá pagando 2% de spread. Aqui na faixa que ele tá bem interessante ainda, por isso que eu falo que ele tá com desconto, é um fundo bom para quem investe, né? Ainda tá com desconto. Mas agora eu quero mostrar para vocês o relatório de março. Primeiro vocês podem ver aqui nessa notícia que, olha só, que o REC R11 se antecipa a calote de empresa e toma ativo top, segundo essa reportagem, como pagamento. Aí falam aqui que o REC R11 ele negociou, executou a garantia, e nesse caso o prédio será utilizado para a quitação de 75,11 milhões de reais. Mas vamos avaliar isso direitinho. Então quando a gente entra no relatório de março, eu não vou fazer análise dele porque a gente já fez do de abril, mas eu quero mostrar aqui para vocês. Que eles falam da questão do CRI do Morumbi Plaza, que eles fizeram a execução, que olha só, que corresponde ao imóvel edifício Morumbi Plaza, localizado na Avenida Chucre Zaidan, uma das principais regiões comerciais de São Paulo, tal. E aqui eles colocam o laudo de avaliação do imóvel, tá? E eles colocam aqui só a primeira parte dele, a primeira página do laudo de avaliação do imóvel, tanto é que, ó, se vocês observarem aqui, é só a primeira página dele, não tem nada mais. E aqui no laudo de avaliação sai como 78 milhões, foi avaliado em 78 milhões. Mas antes da gente entrar no laudo de avaliação, vamos pegar aqui que nesse aqui ele fala do CRI, eu vou mostrar o CRI para vocês. É esse CRI aqui, ó, o CRI 85, número 85. É esse aqui. Se vocês pegarem aqui, ele considera a dívida 66 milhões 750 mil e um loan to value, LTV, de 86%. Vamos fazer uma continha aqui. Peguei a calculadora aqui, vamos fazer o seguinte. A garantia é 66 milhões 750 mil 121. Se a gente multiplicar por 100 e dividir por 86, então o valor da dívida, segundo a avaliação do CRI, é de 77 milhões. Então, pelo laudo de avaliação, ficou muito próximo o valor que foi estipulado como sendo o valor da dívida. Se a gente chegar lá, 77 milhões, se a gente chegar aqui na laudo de avaliação, 78 milhões, olha só, 78 milhões para uma dívida de 78. Então ficou muito parecido o valor da garantia, né, com o valor de avaliação. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos entrar no laudo de avaliação desse imóvel para a gente entender um pouquinho sobre essa dinâmica e como é que a gente analisa um laudo de avaliação. Então, pessoal, esse aqui é o laudo de avaliação do imóvel. Para quem quiser tiver interesse para descobrir onde que é só ir no site da seguradora, que é aquela seguradora que eu falei para vocês, é a Vitrio, peraí, deixa eu pegar aqui no CR dele. Virgo. É só ir no site da Virgo, buscar por esse número aqui, que vocês vão achar esse documento. Esse aqui é o número do CRI, aí vocês vão achar os documentos lá, é uma ata de assembleia. Bom, então aqui, ó, o laudo de avaliação, edifício Morumbi Plaza, ele é de novembro de 22, a laudo de avaliação dele. Então aqui falando, atendendo a solicitação do REC R11, ela fez essa empresa fez a avaliação. Então é aquele documento que está lá, aquele sumário que está lá no relatório gerencial, a avaliação dele, como vocês viram. Então aqui para a gente começar a analisar esse relatório, primeira coisa que é importante aqui, olha só, tem condições limitantes que mostra aqui no relatório. Efetuamos análise com procedimentos nós considerados, contudo, a Brinks Wanger, que é o nome da empresa, não se responsabiliza pelas informações fornecidas por terceiros e não será responsável sobre qualquer hipótese por danos e perdas resultantes a omissões de informações. Os dados obtidos no mercado imobiliário foram fornecidos por corretores. Essa avaliação de propriedade desembaraçada de quaisquer ônus, reclamações legais, problemas relacionados a passivos ambientais. Então, ela não leva em conta algumas coisas. Por isso que eu falo para vocês que a avaliação ela se baseia em premissas da empresa. Por isso que quando eu falo de usar P sobre VP de fundo de tijolo, não serve, porque vejam só como que é subjetiva a avaliação. Embora seja uma avaliação competente de uma empresa séria, mas é subjetiva. Se a gente pegar outra empresa e fizer a análise, vocês vão ver que vai dar diferente o resultado. Mas vamos continuar aqui. Então, assim, a área do imóvel, que foi 8.663 metros quadrados, essa área BOMA,
que é um pouquinho maior, um pouquinho 1.000 metros quadrados a mais, é a área que, se a gente somar toda a área que é comum, que é dividida por todas as unidades privativas, mas para o nosso interesse, para a gente fazer os cálculos, o que vale é essa área privativa de 8.663 metros quadrados. Aqui é a região onde está o imóvel, essa região aqui, né, do imóvel, essa região onde ele se encontra. Para quem conhece São Paulo, aqui é a Marginal Pinheiros, perto daquela ponte estaiada. Quem for de São Paulo deve saber de onde se trata. Aqui eles falam das localizações, é um prédio bem localizado, inclusive é perto de um shopping, perto do Shopping Parque Cidade, perto de estação de metrô, estação do trem, desculpa, a estação Morumbi. Aqui é uma foto de satélite do entorno. Aqui eles falam a questão da descrição da região, pontos valorizantes, a próxima shopping center, transporte público, estação de trem, não observaram nenhum ponto que desvalorize. Aqui algumas fotos do imóvel, da região, né, do imóvel que ele está aqui à direita, que é a parte de uso e ocupação do solo. Aqui é a fachada do imóvel, esse imóvel aqui. Aqui é um ponto importante que eu quero depois, não guardem essa informação. Idade estimada do prédio, 20 anos. Tá? Então, eles falam aqui, ó, vida útil remanescente 40 anos. Mas guardem essa informação que vai ser importante lá na frente para a gente fazer uma análise do valor. Aqui é a área dessa região dele, onde ele fica. Aqui toda a questão de especificações, aqui mais algumas fotos. Aqui, pessoal, eles entram na parte do mercado imobiliário da região. Pessoal, isso daqui é muito interessante para quem for investidor de fundo imobiliário, tiver a oportunidade, leia isso, é muito legal. Tem muita informação boa, muita informação importante para vocês que estão... tem uma análise SWOT do prédio, olha só, ele coloca aqui como pontos fortes a construção de qualidade, estacionamento, boa localização. Aí eles colocam aqui empreendimento com alta vacância, porque o prédio está praticamente vazio. Aqui eles colocam como ameaça excesso de oferta na região, lançamento de empreendimentos novos que poderiam ser concorrentes do avaliando. Lembra que eu falei, ele tem 20 anos de idade. Aqui eles colocam um panorama do mercado, que é muito legal vocês avaliarem isso. Aqui eles entram mais na parte do mercado de escritórios em si, que é o objetivo desse. Eles classificam esse prédio como classe A+, A, padrão A. Lembra da classificação é AAA, AA e a terceira classificação é o A+. Aqui eles já entram no detalhe da região para esse tipo de imóvel. E aqui que eu quero mostrar um ponto que é legal, de interessante para vocês. Olha só, essa aqui é o histórico desse imóvel, dessa região, na verdade, da Shukri Zaidan. Olha só, se a gente for pegar aqui, deixa eu fazer um desenho. O que eu quero mostrar para vocês? Aqui a gente está falando da pandemia. Aqui para trás é pré-pandemia e aqui para frente é pós-pandemia. Olha só como estava a taxa de vacância dessa região, desse imóvel, antes da pandemia. Já vinha alta, 24, 23, 24. E olha só, ela aumentou. Ou seja, o imóvel pré-pandemia já tinha uma vacância muito alta. Aí eu pergunto para vocês, será que vai ser fácil vender esse imóvel assim? E aqui a gente vai chegar no ponto que é o que a gente vai estudar um pouquinho a questão da avaliação. Então eles falam dos critérios que eles utilizaram para fazer a precificação. E aí eles chegaram nisso daqui. Valor unitário, fizeram 3 cenários. 7.690 para o metro quadrado o pior cenário, 9.047 o médio e o máximo 10.440. E aí eles usam o médio para chegar no valor de avaliação do imóvel 78 mil. Agora vamos pensar o seguinte. Eu abri uma planilhazinha de Excel aqui, vamos fazer algumas anotações aqui para a gente pegar. Primeiro eu vou anotar esses valores aqui para a gente poder fazer umas continhas aqui. Esse daqui são os valores do metro quadrado. Vamos pegar o valor, quero pegar o valor agora do valor do metro quadrado, do quanto a área. Então agora vamos fazer as contas aqui de quanto que ficou essa avaliação considerando os metros quadrados. Então olha só, se a gente pegar aqui e multiplicar, deixa eu só abrir aqui. Olha só, então chegou aos 78 milhões, que é essa daqui, né? Eles arredondaram. Mas aí o que eu quero fazer com vocês? Vamos pegar lá o valor da dívida. Deixa eu tirar o Excel aqui da frente. 66 milhões, vamos anotar aqui. 66, 750, 121. Olha só, pessoal, se a gente pegar no valor mínimo que eles pegaram,
o valor da dívida, né, do valor da venda do imóvel não paga a dívida. Então eles estão supondo que vão vender nesse valor aqui para pagar a dívida e ainda sobrar um pouquinho. Então, se o fundo conseguir ficar nessa faixa aqui, até os 66 milhões, vale a pena, vende logo, zera esse CRI. O problema está em vender em menos que isso. E aí eu pergunto para vocês, avaliando tudo que a gente viu, vocês acreditam que o fundo vai conseguir com aquela vacância que está mostrando lá? E olha só mais um dado que é importante que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu peguei essa imagem aqui, que é uma fonte lá da Speech, que é uma casa de análise, junto com a Sila, que eles fizeram essa análise de vacância. Olha só, a vacância dos escritórios, da média de vacância dos escritórios de São Paulo de 2016 a 23. Veja só, está em 23%. Que é muito parecida com a vacância que está mostrando no relatório, no laudo, que é essa daqui. A vacância está em 33%. Ou seja, um imóvel praticamente vazio, esse daqui é a vacância da região, um imóvel praticamente vazio, com 20 anos, vocês acreditam que vai vender fácil? Então, e olha só, ele representa 3% do PL do fundo. Então é isso que vocês têm que estar atento. Para quem investe no REC 11, no REC R11, tem que estar atento a isso e acompanhar como é que vai ser feita a venda desse imóvel. Então, pessoal, vejam só o nível de detalhe que a gente entrou aqui. A gente analisou o laudo de avaliação, vocês viram o que vocês têm que olhar. Então, vejam só, para quem é investidor do REC R11, fiquem atentos a essa questão desse imóvel, porque uma coisa é o seguinte, você tem um CRI que estava inadimplente e precisou ser executada a garantia. Só que essa garantia, ao ser executado, o imóvel vem para o fundo, mas é tão fácil assim o fundo vender esse imóvel para repor o dinheiro para o fundo. Se ele vender o valor abaixo daquele valor de 66 milhões, que é o valor da dívida, ele vai ter um prejuízo contábil, ele vai ter que registrar isso no balanço. Então, quem é investidor tem que torcer para que a venda seja maior do que aquilo. Mas pensa só, um imóvel de mais de 20 anos, numa região que tem uma vacância, um imóvel vazio praticamente, e com uma região com uma vacância acima de 30%. Será que vai ser tão fácil assim vender? Então, pessoal, prestem sempre muita atenção nos fundos de papel que vocês investem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. A gente já tá batendo quase 1.200 inscritos, mas eu preciso de horas assistidas, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo.